Aleluias. Aleluias. Você que está na sua casa assistindo essa live, feche seus olhos e começa a pedir a Deus. Coloca as tuas mãos nas nossas vidas, Pai. Que essa nuvem dessa glória, Senhor, derrama sobre nossas casas, sobre essas casas que estão nos assistindo, Pai. Derrama, Senhor, essa graça, Senhor, sobre nós que estamos aqui, Pai querido, Pai amado. Pai, derrama essa graça, Senhor, nos seus hospitais, nas santas casas, Senhor Jesus. Aonde, Senhor, tem todos os enfermos, Senhor, o Senhor venha com a sua nuvem. Derrama, Senhor, a tua graça sobre essas vidas, Senhor Jesus. E que venha, Senhor, curá-los. Venha libertá-los, Senhor Jesus. Libertá-los, Senhor, desse vírus, Senhor, que está amedrontando, Senhor, a nossa nação. Pai querido, Pai amado, venha, Senhor, derramar a tua nuvem, Senhor, dessa graça, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o nosso país, Pai. Sobre o nosso mundo, Pai querido, Pai amado. Sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, Pai querido, Pai amado. Venha, Senhor, com a tua graça sobre nós. Derrama, Senhor. Derrama mais e mais, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que só existe um caminho. E o caminho é seguir os teus passos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, põe as tuas mãos, Senhor, sobre as pessoas que estão enfermas, Pai. Nessa santa casa, Pai querido, Pai amado, que estão passando, Senhor, por um momento de dificuldade, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, derramando a tua graça sobre essas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer um milagre, Pai querido, Pai amado, e curar, Senhor. Curar essas pessoas, Senhor, que estão entubadas, Pai. Essas pessoas que estão passando, Senhor, um momento muito complicado, Senhor, da sua saúde, Pai. Que o Senhor venha operá-la, Senhor Jesus. Venha curá-la, Senhor Jesus. Venha libertá-la, Senhor Jesus, dessa cama, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, põe as tuas mãos, Senhor, sobre os viciados, Pai querido, Pai. Liberta, Senhor, esse povo, Senhor, que estão no vício, Pai. Não qualquer tipo de vício, Pai, que o Senhor venha libertá-lo agora, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Derrama mais da sua graça sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor. Em cada casa, Senhor, que estiver assistindo essa live, Pai querido, Pai amado, que o Senhor derrama, Senhor, a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, me usar agora, Pai. Que a tua palavra, Senhor, seja transmitida, Senhor, para o teu povo que está necessitando, Pai, de se encher mais e mais da sua santa presença, Pai. Pai, que o Senhor venha me diminuir e que a tua presença cresça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E tudo que eu venha falar, Senhor, seja para honrar o teu nome. Tudo aquilo que o Senhor queira que o seu povo escute, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? E, irmãos, você que está em casa, abra a sua Bíblia em João 14. A gente vai ler um pouquinho. João 14, 1. Semana passada a gente falou sobre união. Essa semana a gente vai falar sobre algo muito importante para nossas vidas. Você que abriu, acompanha com nós. Ali em João 14, 1 está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao Pai, meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Filipe, quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra o Pai? Não credes que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, e que faz as obras. Até aí, irmão.
Irmãos, nessa palavra Jesus está falando com os seus discípulos e falando que vai fazer o que ele tinha que fazer quando ele veio ao mundo, se tornou humano para nos salvar. Ele está falando ali com os discípulos e Tomé pergunta para ele: mas nós não conhecemos, nós não sabemos para onde que o Senhor vai, como vamos saber o caminho? Eu venho meditando há muito tempo nessa palavra sobre caminho. Acho que na minha primeira ministração que eu venho ministrar dentro da igreja, no culto de jovens, eu ministrei sobre caminho, sobre esse versículo 6. E eu meditando nessa palavra, Deus vem falando muito comigo o que é seguir o caminho de Jesus. Os discípulos já tinham tempo andando com ele e Jesus aqui lhes repreende: há tanto tempo anda comigo e não sabes o caminho, não sabe quem eu sou. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, seguindo as coisas da igreja, mas não sabemos quem é Jesus. No versículo 6 Jesus fala: eu sou o caminho. Qual que é o caminho que nós estamos seguindo? Qual que é o modo que vamos viver para Cristo? É muito fácil para nós hoje chegarmos. Hoje, infelizmente, nós não estamos podendo estar todos dentro da igreja, mas muitos que eu conheço já faz um tempo que está dentro da igreja. Umas pessoas estão assistindo, outras pessoas estavam aqui. As pessoas vêm para a igreja, recebem a palavra, mas não vivem aquilo que está sendo ministrado. Eu não estou falando só das pessoas que estão ministrando, estou falando das pessoas que estão ouvindo a palavra. Nós estamos ouvindo, mas não estamos praticando. Isso os discípulos estavam acontecendo com eles, com Tomé e com Filipe. Eles estavam ouvindo tudo o que Jesus estava falando, via tudo o que Jesus estava fazendo, mas não vivia aquilo que Jesus estava pregando. Muitas vezes nós estamos andando num caminho, mas não estamos vivendo aquilo que nós estamos escutando. Viver o caminho que Jesus quer que nós vivemos não vai ser fácil. Vamos passar por muitas e muitas dificuldades. Adolescentes, jovens, vocês vão passar por muitas dificuldades. Não vai ser fácil. Jesus falou que não seria fácil, mas só depende de você. Mas nós temos que começar a entender que nós precisamos viver aquilo que nós estamos ouvindo. Para quem já está ministrando, tem que começar a viver aquilo que está ministrando. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nunca foi fácil e nunca será fácil. Mas nós temos que entender que nós precisamos viver num caminho correto. Jesus fala que eu sou o caminho. Ele está dizendo: eu sou o único caminho que você deve seguir. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja e queremos seguir o caminho que nós queremos, não aquele caminho que Deus quer que nós seguimos. Irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês é que você quer seguir o caminho de Jesus. Você que sentiu aquela presença já de Jesus. Você que já se declarou que ama Jesus. Segue o caminho dele. O que é seguir o caminho dele? É viver aquilo que ele está te falando. É viver o que ele está te mostrando. Se ele está te falando para você ir reto, é para você ir reto. Se ele fala para você virar, é para você virar. Não inventa as coisas. Seguir o caminho que ele quer para você. E às vezes nós perguntamos: mas será que é isso que Deus quer para nossas vidas? As palavras estão vindo, irmãos. Cada ministração que nós ouvimos hoje, cada culto que você vai cultuar com seus irmãos, escuta uma palavra. Muitas vezes a gente escuta uma palavra, mas achamos que é para os outros. Não achamos que é para nós. Mas no momento da sua vida você vai viver aquilo que foi ministrado. E se você presta atenção, se você vem realmente com o seu coração aberto a Jesus, receber tudo aquilo que Deus tem para te falar e ouvir realmente, você vai lembrar da palavra, daquilo que Deus falou com você. E você vai lembrar que, opa, eu tenho que viver isso, porque Deus já falou comigo dessa maneira. Não adianta você vir para o culto, e isso, irmãos, eu não estou falando de tempo de igreja. Nós não temos que pensar que eu estou com 4 anos de igreja, convertido, graças a Deus, e que Deus me dê força para que eu continue. Eu creio em Deus, eu sei que eu vou continuar. Mas, irmãos,
não é tempo de igreja. É viver o caminho com seu coração aberto. Nós vamos falar de algumas pessoas durante essa ministração que viveram um pouco disso. Essa palavra, João 14,6, fala muito comigo. Há muitos anos atrás, uns 3 anos atrás, eu estava dormindo. Estava começando na igreja, irmãos. Começando a fazer o discipulado. E Deus falou comigo em sonho sobre esse versículo 6. Eu não sabia onde que estava, mas eu sabia falar o versículo. Eu cheguei na minha esposa e falei: onde que está quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque durante o sonho, à noite, eu dormindo, Deus falou comigo sobre essa palavra. Nós estávamos passando por um momento difícil na nossa vida. E Deus falou para mim assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que eu entendi naquele momento era que só existia esse caminho. Eu não poderia pensar em outros caminhos. Porque quando passamos por dificuldade, nós criamos milhões de caminhos. Achamos que vai ser mais fácil o que está mais fácil para nós aqui. Mas na realidade Deus não quer esse caminho. E nós temos que começar a entregar realmente a nossa vida a Deus e deixar Ele trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ele é o caminho. Entregue-se a sua vida e deixa Ele mostrar o caminho para você. Não adianta você ter 50 anos de igreja, mas se você não está vivendo o caminho do jeito que Deus quer que você viva, você está vivendo errado dentro da igreja. Você que ainda não conheceu esse amor, você está vivendo um outro caminho que não é o que Jesus apresenta. Você está vivendo um caminho errado. Mas lá em João 4:28, peço para os irmãos que estão em casa, abre João 4:28. Vai falar de uma mulher que ela entendeu. Diferente dos discípulos que estavam ali com Jesus, ela entendeu as palavras que Jesus estava falando. Estamos falando da mulher samaritana. Jesus encontra com ela e começa a falar com ela. Ela se entrega a tudo aquilo que ela viu, aquele conhecimento, aquilo que Deus falava para ela, o amor que Ele falava, e ela entendeu. Eu vou ler o versículo 28, só para vocês entenderem. Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram a ter com ele. Aqui, ela teve uma conversa com Jesus. E Jesus falou tudo da vida dela. E ali ela entendeu que aquele era Cristo. E vai falar com os outros samaritanos. E a palavra fala que eles também aceitaram a Jesus depois que conheceram pela mulher. Ele vira para a mulher e fala assim: agora nós não conhecemos porque você me disse, conhecemos porque vivimos e vivemos com Ele. Muitas vezes nós estamos vivendo porque as pessoas estão falando. Ela entendeu que Jesus estava falando sobre o caminho, a verdade e a vida, e ela quis viver aquilo realmente. Ela se entregou totalmente. Ela viu aquele amor, aquela compaixão que Cristo tinha, e foi viver, foi falar para os outros samaritanos. Eles acreditaram e foram ter com Cristo. Muitas vezes, irmão, nós estamos parados, vivendo as coisas que os outros estão vivendo, e nós não estamos vivendo o que Jesus quer que você viva. Eu não vivo pelos outros. Eu não posso estar aqui vivendo algo na minha vida porque eu escutei as outras pessoas passando. Eu estou falando que eu tive um sonho com essa palavra, João 14:6. Porque
Eu vivi aquilo, eu não estou falando um sonho de uma outra pessoa, eu estou vivendo. Porque realmente eu tive um encontro com Ele. Eu entendo que Ele é o meu caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida para mim. Ter um encontro com Ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até hoje. Me transformou. Os samaritanos, eles entenderam e falaram para a samaritana, falando assim: nós vivemos agora não porque você me falou, mas sim porque conhecemos. Nós vimos. Você não pode viver com Cristo porque alguém está vivendo e está te falando. Cristo quer ter uma coisa com você, uma intimidade com você. Ele está pronto para ter essa intimidade com você, para Ele mostrar o caminho, para Ele falar da verdade e para te mostrar uma vida maravilhosa que Ele tem para te dar. Mas para isso você vai ter que se aproximar dEle, não deixar nada te atrapalhar nesse momento. Vive esse caminho, faça como essa mulher samaritana. Lá no começo, a mulher samaritana, João 4:1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi a outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade, Samaria, chamada Sicar, junto com a herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era assim quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus está falando para ela assim: bebe da minha água, que você vai ter uma fonte para a água da vida eterna. É isso que Jesus quer ter com você. Mais para frente, depois vocês podem ler, ela vai se entregando, tudo aquilo que Jesus vai falando. E ela tem aquele primeiro amor, aquele encontro com Jesus. E ela sai para falar para as outras pessoas. Está faltando em nós é viver essa vida eterna, jorrar essa fonte que Jesus está falando conosco. Viver o caminho dele é viver isso. Não é estarmos aqui dentro da igreja ouvindo essa ministração pelas lives, pelo YouTube, pelo Facebook, onde você estiver assistindo, mas não viver o que está sendo ministrado na sua vida. Nós não podemos viver por momentos. Jesus não quer que você viva por momentos. Uma semana eu estou bem, na outra semana eu estou mal. Não é porque aparecem alguns problemas na sua vida que você vai desistir.
Você tem que avançar. Nós falamos sobre isso semana passada. Eu quero que os irmãos abram em Atos 9 agora, para nós falar de um homem. Vamos começar lá em Atos 9:3. E indo no caminho aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém a fazer. Aqui está falando de Saulo, que se tornou Paulo. Paulo, ele tinha uma verdade no seu coração. Uma verdade que não era verdade. Complicado, né? Ele vivia uma verdade que disseram para ele. Muitas vezes nós vivemos a nossa verdade. E Paulo vivia a verdade dele. Até ele ter um encontro com Jesus. Paulo, até esse momento, ele perseguia os discípulos. Todo aquele que clamava o nome de Jesus. Mas naquele momento ele teve um encontro com Jesus. Vocês perceberam que quando Jesus fala: Saulo, Saulo, ele já responde: Que é, Senhor? Ali ele já reconhecia que existia algo na vida dele. Um Senhor. Nós falamos de caminho. E nós estamos falando que às vezes nós estamos vivendo uma verdade como Paulo. Eu não estou falando que você é perseguidor da palavra. E nem estou aqui para quem persegue. Jesus não precisa de advogado. E eu não vou ser advogado. Eu estou falando que muitas vezes a gente criamos uma verdade na nossa cabeça e queremos viver essa verdade e não a verdade que Deus está nos mostrando. Paulo, ele vivia a verdade que mostravam para ele. Até o momento que ele teve um encontro com Jesus e ele reconheceu que existia uma verdade maior do que ele perseguia. Jesus fala: Eu sou o caminho e a verdade. Se nós formos falar de Paulo, a gente vai varar a noite. Mas Paulo vive o caminho que Jesus mostrava para ele. E ele vive a verdade que Jesus mostrava para ele. Paulo, ele entendeu que ele tinha que viver a verdade que Jesus mostrava para ele, não a verdade que ele sentia. E é isso que Deus quer com você. Deus quer comigo. Viver o caminho que Ele está mostrando, mas viver a verdade dEle. Não a sua, não a minha, não a dos pastores, dos líderes, mas a verdade dEle. Tudo que Deus fala na tua palavra é para nós viver essa verdade. Se você acha que está vivendo a verdade, abre a sua Bíblia e começa a ler. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você se você está realmente vivendo a verdade. Viver a verdade é tudo que nós precisamos para continuar no caminho com Cristo. Não deixa nada te atrapalhar. Paulo, vou dizer, ele sofreu, mas ele sofreu feliz.
Ele sabia o que ele ia passar, mas ele conhecia a verdade. Ele sabia as dificuldades que eles iam passar, mas ele passou sorrindo. Ele não desanimou. Não é um vírus que pode te parar. Não pode. Esse vírus não pode te travar. Existe algo maior que esse vírus, é o nosso Deus. Ele vai fazer o milagre que você está precisando. Ele vai curar as pessoas que você está orando. Mas para isso você tem que estar orando. Tem que estar se derramando. Às vezes a gente esperamos um milagre para depois começar a orar. Comece a orar. Ele vai te responder da melhor forma possível. Comece a viver essa verdade que Cristo quer que você viva. O que nós conhecemos de Paulo é que ele apanhou muito. Como eu falei, ele sofreu. Mas ele sofreu feliz. Mas como vai sofrer feliz? Porque ele sabia que tinha algo melhor para ele. E quando nós estamos cientes que nós vamos passar por dificuldades, mas nós sabemos que tem algo melhor para nós. É isso que você tem que entender. É isso que eu entendo. A gente vai passar por dificuldades, mas eu saio dando risada dessas dificuldades. Porque eu sei, se eu estou incomodando, é porque eu estou no caminho certo. Eu estou vivendo aquilo que Deus me mostrou, que é a verdade que Ele me mostrou. Irmãos, para nós encerrarmos, eu falei sobre o caminho. Eu falei sobre a verdade de Paulo. E eu vou falar sobre uma pessoa agora, que essa pessoa, eu meditei, eu até falei no culto rádio dela sobre essa pessoa. E é em Lucas 23. Eu quero que os irmãos abram lá em Lucas 23. Vamos ler o 39, tá? Vou ler só o 39. Irmãos, esse homem, ele não viveu o caminho. Mas no último dia, no momento final da sua vida, ele conheceu a verdade. E ele teve a vida eterna. Eu não estou falando para você não viver o caminho, não. Porque a morte dele foi doída. Eu estou falando para vocês que um coração, se você abrir o seu coração, você vai viver uma vida eterna. E começa a caminhar com ele desde agora. Não deixa para sofrer. Lá em Lucas 23, 39 fala assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu é Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa é a vida eterna que nós temos que viver. Nós precisamos, esse homem ele não viveu o caminho, mas ali pendurado naquela cruz ele conheceu a verdade. Ele viu Jesus ali e ele conheceu aquela verdade. E se entregou. Ele se entregou ali. Irmãos, o que eu entendo dessa palavra é que ele não esperava bem nenhum para ele. Ele não esperava ser salvo. Ele não esperava sair dali sem condenação nenhuma, andando, vivendo como homem. Ele não esperava isso. Ele simplesmente se derramou a verdade. Ele entendeu que aquele homem estava pagando um preço que não era dele, e sim nós. Ali ele se derramou a Cristo e só pediu para Deus: lembra-te de mim. Ele lembrou. Irmãos, viva um caminho que Jesus quer que você viva. Não viva o seu caminho. Não viva a sua verdade. Não viva a sua vida. Viva tudo para Deus. João 14,6 fala: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Não viva o que você está vivendo se não for de Cristo. Se não for a Cristo. Se não for por Cristo. Se entrega. Não está dando certo. Não deu certo para mim. E não dá certo para mim. Eu tenho certeza que não vai dar certo para vocês. Só existe um caminho. Só existe uma verdade e uma vida. Nesse momento, eu quero que vocês se coloquem de pé, se ajoelhem, da forma que você quiser dentro da sua casa. E começa a se entregar realmente a Cristo, a esse caminho maravilhoso que Ele tem para nós, a essa verdade que Ele tem para nós, essa vida que Ele quer que nós vivemos. Ele tem muito mais para você, muito mais para mim. Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Viva as coisas que estão sendo faladas, ministradas no seu coração. Viva. Não deixa de viver. Não deixa de viver esse caminho. É estreito, é apertado, mas é maravilhoso. Não deixa de viver essa verdade. Essa verdade que nos toca. Quando você se derrama lendo, meditando na palavra de Deus, Ele vai falando com você. Você vai orando, vai chorando, vai conhecendo aquilo que Deus tem para te mostrando, para te mostrar. E você vai se entregando. Esta é a verdade. Esta é a vida que Deus tem para nós. Uma vida totalmente ligada a Ele. Nós fomos feitos para viver como Samuel. Viver no caminho de Deus, do começo ao final da sua vida. Esse momento de você só, eu vou dar uma parada e vou ver o que está acontecendo no mundo. Não, Deus não fez você para isso.
Deus fez você para ser como Samuel. Viva a sua vida para Deus. As outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Começa a orar para Deus. Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor. Eu agradeço a Ti, Pai. Senhor, toma conta, Senhor, que eu viva, Senhor, esse caminho, que eu viva, Senhor, essa verdade, essa vida que o Senhor tem para mim. Que nada, Senhor, me tira disso, Pai. Que os meus erros, Senhor, seja, Senhor, para me aprender e não cometer mais, Pai. Como Davi, ele errou, ele se arrependeu e não cometeu mais. Senhor, coloca as Tuas mãos sobre a minha vida, Pai, sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa live, que ela possa viver, Senhor, essa palavra, Senhor Jesus, que ela possa viver as palavras que virão, Senhor, durante esse tempo, Pai. E que realmente, Senhor, ela viva as palavras que estão sendo ditas, Pai, sendo ministradas, Senhor, dentro do seu coração. Que não seja por momentos, mas sim para a nossa vida inteira, Pai. Que podemos entender que a Tua palavra, Senhor, é para nos alimentar e nos dar forças, Senhor, para avançar, Senhor. Pai, nos livra, Senhor, de todo mal, Pai querido, Pai amado. E que possamos, Senhor, viver mais e mais essa presença maravilhosa, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, derrama, Senhor, sobre as nossas vidas. Que a Tua graça derrama, Senhor, cada casa, Senhor, que estão assistindo essa live, que vão assistir, Senhor, essa palavra, esse culto, Pai. Que nesse momento, Senhor, que estamos, Senhor, sem estar nos comunicando, Senhor, pessoalmente, mas, Senhor, que essa palavra venha, Senhor, tocar no coração, por esses meios, Senhor, e que o Senhor venha engrandecer cada dia mais, Senhor, a vida de cada um, e que o Teu reino continue crescendo, Pai. Que as Tuas obras, Senhor, não para. Não é um vírus que vai, Senhor, nos parar. Esse vírus não vai nos parar, Senhor. Não vai parar as Tuas obras, as Tuas coisas, Senhor Jesus. O inimigo pode levantar muralhas, pode levantar gigantes, pode levantar pessoas, mas nada vai nos parar, Senhor Jesus. A Tua palavra, Senhor, vai derrubar tudo, Senhor, que se colocar perante a nós. Pelo Teu poder, não pelo nosso, Senhor. Porque nós não somos nada, Senhor. Sem a Tua presença, nós não somos nada. Que o Senhor venha, Senhor, com a Tua graça. Nos proteja, Senhor, de todo mal. Guarda, Senhor, essas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, internadas, que estão gripadas, que estão doentes, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, colocar as Tuas mãos. Que todo esse vírus, Senhor, bata em retirada, Senhor, sobre a nossa nação. Esse vírus, Senhor, bate em retirada agora, Pai. Todo esse mal, Senhor, que o inimigo tenta nos levantar contra nós, contra o Teu povo, Pai, nós repreendemos, Senhor, e que bate em retirada, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos guarde e nos proteja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sei que estás aqui neste lugar, Teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro me abraçar, manifesta Tua glória em mim. Sei que estás aqui neste lugar,
teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, me abraça, manifesta tua glória.